preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, pois agora existe estou. É você se exultar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a te honrar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar. Por quê? O Senhor está cuidando de mim. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Glória a Deus. Amém. Abra a santa palavra de Deus. Abra a santa palavra de Deus no livro de João, capítulo 14, versículo 11 e 12. Amados, eu quero só dar uma explicação rápida para vocês. Eu costumo, nas minhas ministrações, falar o nome de Jesus no original hebraico. Você sabe, quem conhece o nome de Jesus no original hebraico? Alguém conhece? Qual o nome de Jesus no original hebraico? Yeshua HaMashiach ou Yeshua, né? Por que, pastor, o senhor gosta de usar? Deus me deu essa revelação. Não tenho nada contra usar o nome de Jesus. Falo o nome de Jesus, amém? O nome de Jesus é uma transliteração ou uma tradução do nome Yeshua HaMashiach. Pastor, por que esse nome Yeshua HaMashiach, um nome tão diferente? Porque não é um nome português, não é um nome da nossa língua, é um nome hebraico, amém? Então, no hebraico, o nome Yeshua HaMashiach significa o quê? Eu sou salvação, ou Yahvé é salvação. Ele recebeu esse nome de acordo com a missão que ele veio cumprir. A palavra de Deus fala também que Apocalipse ele tem um novo nome, que nós não sabemos. Já leu isso, pastor? Que lá no céu, o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua tem um novo nome, que um dia vai nos ser revelado. E lá no céu também, nós receberemos um novo nome. A Bíblia diz que o vencedor vai receber um nome numa pedrinha branca. O seu novo nome numa pedrinha branca. Então, meu nome não vai ser mais Cláudio lá no céu. Vai ser outro nome que eu vou receber do Senhor. Porque você sabe que todo nome tem um significado. Daniel, Deus é minha justiça. Amém? Mara, águas amargas. Não é isso? Então tem gente que tem nome de maldição, tem gente que tem nome de bênção. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos nome de bênção. Quando Abraão colocou o nome do seu filho de Isaac, por que ele colocou Isaac? Isaac quer dizer riso, alegria, né? Isaac representava a alegria de Abraão, a felicidade de Abraão. Na sua velhice, quando não podia ter filho, nem ele nem sua esposa, Deus deu alegria para ele de ter um filho. Então ele colocou o nome de Isaac. Então o nome tem muito, né, significado. O nome tem algo importante para Deus. Você vê que cada judeu, os judeus costumam colocar o nome de acordo com, às vezes, o nascimento do filho, a missão do filho. Daniel, como eu falei, Deus é minha justiça. E Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo na nossa língua, quer dizer, eu sou salvação. Eu sou é a abreviatura do nome Yahvé. O nome Yahvé significa eu sou. Por que eu sou? Porque Ele é o que criou todas as coisas. Ninguém o fez, mas Ele é o Criador. Ele é o eu sou. Ele existe antes de todas as coisas. Então por isso o nome dele é eu sou. E o Filho recebeu o nome de Yeshua HaMashiach de acordo com a missão. Quer dizer, Deus é salvação e Yahvé é salvação. E Ele veio para nos salvar do quê? Dos nossos pecados. Por isso que Ele recebeu esse nome. Diga a glória a Deus.
Então, quando eu falo assim, Yeshua ou Yeshua, não fica pensando que eu estou falando o nome de entidade, não. Amém, gente? Eu estou falando o nome do Salvador. Diga a glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, né? Yeshua HaMashiach. Então, o Senhor Yeshua HaMashiach, vamos ler aqui a palavra de Deus, vai falar o seu coração nessa manhã. Diz assim, ó, João 14:11: crede-me que estou no Pai, crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Diga glória a Deus. Você trouxe Bíblia nessa manhã? Você está consultando aí, ó, João 14, versículo 11, versículo 12. Crede-me que estou no Pai. Você crê que Cristo está no Pai? Sim ou não? Você crê que o Pai e o Filho são um? Sim ou não? Né? A Bíblia diz que o Pai e o Filho são um. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são 3 em 1. Nós também somos 3 em 1. Nós somos um espírito que habitamos um corpo e possuímos uma alma. Pastor, onde está escrito isso? 1 Tessalonicenses 5:23. Diz que nós temos que apresentar o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma, irrepreensíveis até o dia da vinda de Cristo. Amém, gente? Então, nosso espírito, que é a nossa verdadeira pessoa, a nossa alma, o nosso intelecto, né? E o nosso corpo, onde nós habitamos. Por isso que a palavra de Deus fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Lá no livro de Gênesis, nós vemos lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo em ação. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus passeava sobre a face do abismo. Então você vê a ação, né, do Espírito Santo. E o Pai disse: haja luz, e houve luz. E na criação do homem, eles falaram: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então botou ali, façamos, está no plural. Nossa está no plural. Então nós vemos mais de um agindo naquele momento: Pai, Filho e Espírito Santo. Diga a glória a Deus. E aqui o Senhor Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo, disse: crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Amados, não tem como receber salvação, que é o maior prêmio que Deus pode dar ao ser humano, é a salvação. Diga glória a Deus. Hoje, nessa manhã, nós vamos Deus orando. Pessoas estavam com dores, a dor desapareceu, né? Pessoas estavam com problemas espirituais, foi liberta. A obra de Deus está sendo feita nesse lugar, porque o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, falou que no nome dele nós expulsaremos os demônios. O pastor Gilvan está fazendo esse trabalho aqui, está pregando o evangelho completo, né? Tem lugares que você vai chegar, não vai ter oração de libertação, não vai ter oração de cura, não expulsa mais demônio. Às vezes as pessoas falam: o tempo dos milagres terminou, mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra fala isso com todo mundo: pregar o evangelho, no meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Mas só que a palavra não ensina só sobre cura, ela ensina também sobre a salvação. Não adianta você chegar aqui e ser curado, não adianta você chegar aqui e receber uma bênção, dar um testemunho de uma casa própria ou de prosperidade, mas não receber o maior prêmio que Deus tem para você, que é a salvação. Os milagres, eles acontecem, Deus faz os milagres para quê? Para que você creia que existe um Deus que te ama, que quer o melhor para você e que Ele é vivo. Através dos milagres, Deus mostra a sua existência. Através dos milagres, Deus mostra que Ele existe, que Ele é vivo e que Ele quer dar algo a mais para nós do que o milagre que é a salvação. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê. O começo do versículo diz: não pereça. Primeiro, Ele não quer que você pereça, que você sofra. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer em ver ninguém doente. Deus não tem prazer em ver você desempregado. Deus não tem prazer em ver seu casamento destruído. Deus não tem prazer em ver você sem paz, sem alegria, sem dormir durante a noite, perturbado por demônios. Não. O Senhor, Ele mandou o seu Filho para que você tenha vida e vida com abundância. Ele veio para te libertar. Ele veio para nos libertar, para desfazer as obras do diabo. Ele não quer que a gente pereça, mas existe algo muito pior do que perecer nesse mundo, que é a condenação
eterna. Amém, gente? Existe um lago chamado Lago de Fogo e Enxofre, que a palavra de Deus fala em Apocalipse que é a segunda morte. A primeira morte é a morte física, não é isso? É a morte física. Existe também a morte espiritual. O homem está morto para Deus quando ele está distante de Deus. Ele está morto para a vida de Deus. Mas existe a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. E Deus enviou o seu Filho para a gente não perecer nesse mundo e não perecer também eternamente. Em Daniel capítulo 12 fala que uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Todos vão ressuscitar. Às vezes a pessoa pensa, não quer inferno, pensa que é o meu espírito que vai lá, como se não fosse ela. Mas a Bíblia diz que a pessoa vai ressuscitar, o espírito dela vai para o inferno agora, que ainda não é a segunda morte. Amém? É onde Satanás está lá atormentando as pessoas. Amém, gente? Mas ela vai ressuscitar, se ela não estiver em Cristo, ela vai ressuscitar para ser lançada no lago de fogo e enxofre, para sofrer eternamente. Imagina você sentir uma queimadura eterna, uma dor de dente eterna, um sofrimento que nunca termina, na eternidade. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para que todo que nele crê não venha perecer essa condenação, não venha sofrer essa condenação. Então Deus quer que você seja curado, seja liberto, seja abençoado, tenha uma vida abundante. Mas o mais importante é você ser livre da condenação eterna. Diga glória a Deus. Ele falou para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Fala comigo. A vida eterna. Diga glória a Deus. Pastor, quando vai acontecer? Quando você ressuscitar em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo. Aquele que crê no Pai e crê no Filho. Crê que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Ele fala, crede, né? Crede-me que estou no Pai. Pastor, por que eu tenho que crer que Cristo está no Pai? Porque é importante. Você não tem que vê-lo apenas como um profeta, como muitos veem. Ele foi um profeta, ele foi um rabino, ele foi um mestre da lei. Não, você tem que crer que ele e o Pai são um, e que somente no nome dele e através dele você recebe a salvação. Diga glória a Deus. Pastor, tem muita religião que fala de Deus. Tem. O budismo fala de Deus, o kardecismo fala de Deus, o candomblé fala de Deus. Não fala assim ou não? Não é verdade? Mas quem é que salva? A salvação Deus escolheu através do seu Filho. Diga glória a Deus. O testemunho de Jeová coloca Yeshua, Jesus, apenas como um filho, mas não como Deus. Mas a Bíblia diz que ele é Deus. Ele e o Pai são um. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Amém, gente? A Bíblia diz que os anjos o adoram. Se ele não fosse Deus, como é que eu poderia adorá-lo? Se a Bíblia diz que eu só posso adorar a Deus. Não é verdade? Sim ou não? Ele toda vez que as pessoas adoravam ele nunca repreendia. Os apóstolos falavam, não me adora não, porque eu sou homem como vocês. Mas Yeshua não, Yeshua falava, não, permitia a adoração, porque ele é o próprio Deus encarnado. Diga glória a Deus. Ele é o único nome pelo qual nós vamos ser salvos. Ele falou, crede-me que estou no Pai. Fala comigo, a salvação vem quando eu creio que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, que Yeshua HaMashiach, Jesus, é o único caminho. Diga a glória a Deus. O único Salvador. Não é religião, ninguém pode salvar você. Não é Buda nem Maomé, não. O único que pode dar a vida eterna e que é a própria vida de Deus é Cristo, é Yeshua HaMashiach. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Pastor, como é que eu posso crer que o Pai está nele? Crede-me ao menos por causa das mesmas, fala comigo, as mesmas obras. Deus curava, sim ou não? Deus abriu o mar vermelho, sim ou não? E Yeshua andou por sobre as águas. Diga a glória a Deus. Não é isso? Ele repreendeu o mar, o vento e a tempestade, tudo se acalmava com a sua autoridade, com o seu poder. Ele purificava os leprosos. Então ele é o próprio Deus. Amém, pessoal? As obras do Pai e do Filho eram obras parecidas. Crede por causa das mesmas obras. Diga, Cristo fazia as mesmas obras que o Pai fazia. Fala comigo, ele faz, ele continua fazendo. Diga glória a Deus. Através de quem? Do seu corpo. Quem é o seu corpo? A igreja.
A igreja não é o templo, não é parede, não é o ventilador, não é o altar. A igreja é o corpo de Cristo, amém? É o povo de Deus reunido, que serve a Cristo, que anda na palavra dele, que pratica a palavra dele. Porque não adianta dizer que é igreja, mas não pratica a palavra dele. Não adianta dizer que é discípulo, mas não segue ele, não é isso? O discípulo segue o mestre. O discípulo procura ser semelhante ao seu mestre. Ele amava, ele perdoava, né? Ele chorava pelas pessoas, ele lutava pela salvação das pessoas. Então o discípulo faz isso. Ele não guardava mágoa no coração, mesmo quando estava na cruz sendo condenado, ele perdoou. Amém, pessoal? Ele poderia estar com raiva de todo mundo, mas na cruz falou: Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Diga glória a Deus. E ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá no livro de Romanos capítulo 5, que mesmo sendo pecadores, ele morreu por nós. Então o discípulo faz a mesma coisa que o seu mestre: crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Mas tem algo maravilhoso, uma revelação maravilhosa no versículo 12, para aquele que é discípulo, para aquele que crê. Porque essa palavra aqui, meu amado e minha amada irmã, nessa manhã, é para aquele que tomou a atitude de servir a Deus. Quem nessa manhã já tomou essa atitude? Pastor, eu já recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador. Quem já recebeu? Tem gente aqui que ainda... Eu não estou aqui para apontar o dedo para você, nem Deus está para fazer isso. Amém, meu amado? Né? Deus não está para falar: pastor, eu não recebi, quer dizer que o senhor acha que eu não valho nada por isso? Não, você vale tanto que ele deu a vida por você e quer que você também se torne um discípulo dele. Diga glória a Deus. Se você está aqui nessa manhã, pastor, como é que eu posso ser salvo? Crê que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Crê pelas obras que ele fez, que ele é Deus, que ele é o único caminho. Amém? Você recebendo como seu Senhor e Salvador, larga aquelas imagens de escultura que está na sua casa, larga aquele pé de coelho, larga lá aquela, como é que chama? Que bota no cavalo? A ferradura atrás da porta. Isso não vai poder salvar você, só Cristo. Diga a glória a Deus. Larga as religiões. Pastor, toda religião leva a Deus? Não, só quem te leva a Deus é Cristo. É Yeshua HaMashiach, é uma pessoa. Diga a glória a Deus. Através da palavra dele, da mensagem dele, do que ele fez, você é salvo. E aí, quando você faz isso, você entrega a tua vida, o teu coração para ele, você se torna discípulo dele. E ele está falando aqui com o discípulo dele, com a igreja, né? Ele fala assim: na verdade, no versículo 12, olha a revelação: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, fala comigo, fala com fé, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Fala comigo, as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Pastor, então está dizendo aí, olha o que ele está falando: na verdade, veja bem que ele é redundante. O que é ser redundante? Repetitivo. Amém? Às vezes o pastor repete muitas vezes a mesma coisa, sim ou não? Você vem aqui, o pastor sempre fala de dízimo, o pastor sempre fala de oferta, o pastor fala de milagre, o pastor fala de... Às vezes é redundante, porque muitas vezes é importante ser redundante, até que aquilo fique fixado no seu coração. Amém? Não é verdade? Sim ou não? Às vezes você ouve uma música tantas vezes, parece que ela não sai da tua cabeça. Não é assim que acontece com a gente? Você ouviu tanto, todo lugar que você vai, aquela música virou uma febre, viralizou, você já fica na tua mente aquela música ali. E Deus quer que a sua mensagem, a sua palavra também fique no nosso coração. Diga glória a Deus. Ele quer que nós guardemos e não esqueçamos aquilo que ele falou. Aí ele diz: na verdade. Tá bom, já falou uma vez na verdade. Mas ele diz de novo: na verdade. De novo, pastor, vos digo. Porque ele quer afirmar, ou ele está afirmando, que aquilo que ele está falando é o que? Mentira ou verdade? Hein, pessoal? É a verdade. Ele diz que na verdade ele está falando para você nessa manhã. Isso não é conto da carochinha, não é conto do pastor Cláudio, não é conto do pastor Gilvan, não é conto do homem nenhum, não é historinha. Ele diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim, diga comigo, tem que crer nele. O que acontece quando você crê nele? Veja bem, tem muita gente que fala assim: ó, eu creio muito em Deus, sim ou não?
Tu não vê muita gente, todo mundo fala isso. Se você chegar para alguém assim e falar, você crê em Deus? Poucos vão dizer que não acreditam em Deus. Sim ou não, não é verdade? Você crê em Jesus? Você crê em Cristo? Creio. Você crê que Ele morreu pelos seus pecados? Creio. Mas, amados, o crer no sentido bíblico é mais do que declarar crer. Nós demonstramos a nossa fé através também do nosso testemunho e das nossas obras. Diga glória a Deus. Quem está me entendendo? A Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? Eu creio muito em Deus, mas não acredito, não vem buscar Deus por uma cura, não faz uma campanha como o pastor fala, né? Não se arrepende dos seus pecados, não acredita no céu, céu e inferno, será que é verdade? Isso não é crer. Duvidar da palavra de Deus está mostrando que você não está crendo nele. Quando vem um problema, quando vem a luta, você entra em desespero, e Deus fala que você tem que confiar nele, entregar teu caminho a ele, confiar nele, tudo ele fará, lançar sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de você, que ele é o que te protege, ele é o que te guarda. Meu Deus do céu, e agora? O Covid vai matar todo mundo, e minha família entra em desespero. A Bíblia diz que ele é o nosso abrigo, praga alguma chegará a nossa. Pastor, então por que chegou? Porque muitas vezes você duvidou. A palavra de Deus só se cumpre quando nós cremos. Vocês estão me entendendo, sim ou não? As promessas de Deus só se cumprem na nossa vida quando nós nos apropriamos dela. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor Yeshua, ele entrou na cidade dele e não pôde fazer muitos milagres. Por quê, pastor? Porque muitos não creram nele. Talvez até falasse que estava crendo, mas não tomaram atitude. Ele ia pregar, não ia quase ninguém. Não é isso? Ele ia orar, não é quase ninguém. Na cidade dele não pode fazer muitas coisas, mas onde ele chegou e as pessoas creram, só em tocar neles elas eram curadas. Diga glória a Deus. Eram libertas porque creram nele. E quem crê, o Senhor fala, aquele que crê verá o quê? A glória de Deus. Tanto a glória aqui, que vitória na terra, como a vitória onde? Lá no céu. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. O que Deus quer de nós? Deus quer que você seja salvo. Diga glória a Deus. Primeiro salvo. Crê pelas obras. Você viu Deus curando aqui, não viu? Sim ou não? Mas Ele quer que você veja e fale assim, hoje eu vou entregar minha vida para Cristo, hoje eu vou passar a obedecer a palavra de Deus. Esse é o crer no sentido bíblico. Obedecer, praticar, viver a palavra de Deus. Se você começar a viver, as coisas vão começar a acontecer. Diga glória a Deus. Porque se você praticar a palavra, pode vir rios e tempestades contra você, mas não vai te derrubar. A luta vai vir, o problema vai vir, a doença vai se levantar, mas ela vai ter que bater em retirada. Diga glória a Deus. Porque você está crendo em Deus. Então esse é o crer. Porque o diabo crê, diz a Bíblia, que ele crê e estremece, mas ele pratica a palavra de Deus? Não é esse crer que Deus quer. Deus está falando crer no sentido, não, hoje eu creio. O Senhor Yeshua falou assim, aquele que crê e for batizado. Eu creio que Cristo é o Senhor Salvador. Já foi batizado? Já falou, pastor Gilvan, quando é que o senhor pode me batizar? Pastor Gilvan, eu quero ser batizado nas águas, porque eu quero que meu nome seja escrito no livro da vida. Eu quero viver uma nova história. Eu quero que o meu passado seja sepultado no batismo. E assim como Cristo foi sepultado, eu vou estar sepultado com Ele. E assim como Ele ressuscitou, quando eu sair das águas, eu vou ressuscitar para uma nova vida, para uma nova história. Diga glória a Deus. O passado, os pecados vão ficar para trás. O que eu fiz no passado vai morrer, porque agora eu creio em Cristo. Aí a Bíblia diz que se você crer e agir, você vai ser batizado e vai ser salvo. Diga glória a Deus. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então diz, na verdade, eu digo que aquele que crê em mim, tá bom, eu creio, fui batizado, assumi a fé, entreguei meu coração para Cristo. Agora, pastor, o que acontece? Ele fala que você vai fazer as mesmas obras que ele fez. Diga glória a Deus. O que eu quero passar para você nessa manhã? O que o Espírito Santo está passando para eu e você nessa manhã? Que nós temos que ter uma fé independente. Diga glória a Deus. Deus quer que você use a autoridade, o poder que Ele te dá. Pastor, não é só o pastor que tem poder e autoridade para orar e o milagre acontecer, não? Não é só quem foi chamado para o ministério, não? Não. Todo cristão
que recebe a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, a Bíblia diz: esses sinais seguirão aqueles que crerem, não os pastores somente. No meu nome expulsarão o quê? Demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. Isso é o que? Ser batizado no Espírito Santo. Diga glória a Deus. Deus te batiza com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo quando você crê. A Bíblia diz que você vai fazer as mesmas obras, assim como Cristo fazia as obras que o Pai fazia, curava como o Pai curava, salvava como o Pai salvava, através da fé nele. Se você estiver nele, a Bíblia diz que assim como ele é nesse mundo, você se torna. Diga glória a Deus. Nós somos como ele. Diga: eu sou, como se fosse ele nessa terra. Deus quer que você acredite nisso, que é assim, que você é um representante de Cristo, você é um cidadão do céu. Ah, mas você não tem estudo, você não tem... Não, meu amigo, você tem a sabedoria que vem do alto, você tem a própria sabedoria de Deus em você. O Espírito Santo habita em você quando você abre o teu coração e entrega a tua vida para Cristo. Você recebe autoridade para fazer as mesmas obras que ele fez. Diga glória a Deus. Eu me lembro quando eu me converti, eu e meu irmão, a gente pregava debaixo de um pé de caju ou na varanda, e a gente orava, montão de gente sendo curada, expulsava demônios. Aí estava lá de madrugada em casa, alguém batia na porta, tem uma pessoa endemoniada em tal lugar, a gente ia lá, expulsava demônios, pregava o evangelho, sem ser pastor. Por quê? Porque o Senhor disse que aquele que crê nele vai fazer as mesmas obras que ele fez. Diga glória a Deus. Vocês estão me entendendo, sim ou não? E as pessoas vão até te procurar. Ah, não, olha, alguém chega passando mal. Ah, não, pode deixar que domingo, de repente a pessoa chega atrás de você lá na quarta-feira. Não, domingo que vem eu levo você lá na igreja para o pastor orar por você. Por que você não ora? Por que você não coloca a mão sobre a pessoa e usa esse versículo? Senhor, usa a palavra de Deus. A tua palavra diz que eu farei as mesmas obras que o Senhor faz. Diga glória a Deus. Então agora eu repreendo esse demônio, eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo esse mal na casa de fulano, ciclano, eu repreendo a briga que está dentro da casa desse vizinho, dessa vizinha. Diga glória a Deus. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Meu Deus, eu vou pregar a palavra do Senhor, eu vou falar do Senhor e o Senhor vai agir, essa pessoa vai ser salva, vai ser liberta. Meu Deus, eu repreendo todo mal na vida do meu filho, do meu esposo. Eu não aceito essas maldições dentro da minha casa. Usa a tua autoridade. Diga glória a Deus. Ele falou que você vai fazer as mesmas obras. Mas pastor, quando isso acontece? Se você estiver em Cristo. Se você não estiver nele, você não tem autoridade. O que acontece com a pessoa que não está em Cristo? É um assunto até extenso, não tem como eu falar tudo hoje, né? Vai me vindo passagens bíblicas, mas eu não vou poder falar tanto, né? Quando você está em Cristo, você pode fazer tudo o que ele falou para você, tudo que ele fez e coisas maiores. Diga glória a Deus. Quando você não está, o demônio ri de você. Porque o diabo olha para você e vê que você não está na presença de Deus, ou que você ainda está no pecado. Você está me entendendo? Você não está vivendo uma vida santa, não largou a mentira, não largou o adultério, não largou falar mal da vida dos outros, né? Só julgar os outros. Tem gente que é assim, de repente você ainda tem uma mágoa no coração que você ainda não perdoou. Aí como é que Deus vai poder agir através de você? O crer nele é isso, viver a palavra. Se você viver a palavra, a Bíblia diz que você tem todo o poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, fazer as mesmas obras que ele fez. Fala comigo, e maiores obras ainda. Nós vemos o apóstolo Pedro. Você lê na Bíblia que Cristo passou e a sombra dele curou? Eu nunca li isso, já leu, pastor? Eu nunca li na Bíblia que quando Yeshua passou, Jesus passou, a sombra dele curou alguém. Não li, mas eu li na Bíblia que a sombra de Pedro curava os enfermos. Diga a glória a Deus. Que Paulo lançava, cortava as suas vestes, estava com os enfermos, as pessoas eram curadas e os espíritos imundos saíam. Então eles faziam as mesmas obras e obras ainda maiores. Diga a glória a Deus. Porque o Pai, o Espírito Santo estava sobre ele. Quando você está na fé, quando você está em Cristo, Deus te usa nessa vida. Deus quer fazer de você instrumento dele. Deus não quer que você seja dependente só da fé ou da autoridade do pastor, não. Ele quer que você assuma a tua posição. A Bíblia diz que nós estamos assentados. Fala comigo, eu estou. Fala com fé, eu estou assentado em lugares celestiais em Cristo. Fala comigo, em Cristo eu vou triunfar, vencer. Amém, pessoal? Você está no mundo espiritual, você está acima dos demônios. Você tem autoridade quando você está
em Cristo. Você está vendo o benefício? Você tem autoridade aqui, Deus te usa aqui, e o mais importante, você tem a vida eterna. Diga a glória a Deus. Paulo falou: combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé, e agora eu vou tomar posse da minha coroa, que Deus preparou para mim, mas não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Diga a glória a Deus. Paulo assumiu essa fé, fez as obras de Cristo aqui, pregou, sofreu também, porque o cristão sofre perseguição dentro de casa, né? Às vezes a própria pessoa da tua família começa a se levantar contra você, porque o diabo não quer que você fique firme. Às vezes aquele amigo que muito tempo não se aproximava e te oferecia bebida, ele se aproxima. As ofertas vão vir, mas quando você combate, quando você fica firme, você até sofre pelo Evangelho, e você faz as obras de Cristo aqui na terra, o que acontece? A coroa da justiça, da salvação espera por você. Diga a glória a Deus. Amém, pessoal? O teu espírito descansa no Senhor, e no último dia você ressuscitará para a salvação. Quem entendeu a palavra de Deus nessa noite, diga glória a Deus. Aí ele diz, só para terminar: na verdade, eu digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Eu já vi gente cega sendo curada, amém? Eu orei para uma senhora cega, irmão. Eu primeiro orei para que a coluna dela fosse curada, eu não sabia que a mulher não enxergava. Aí, o mover do Espírito Santo dentro de mim falou: